Somente Marcos e Mateus falam explicitamente desse lugar chamado Getsemane, onde Jesus reuniu-se com os discípulos antes de ser entregue aos judeus. Lucas utiliza somente a designação mais genérica que aparece antes em Marcos 14, 26, a designação Monte das Oliveiras. Esse nome Getsemane parece provir do hebraico Gat Shemanim, que seria lugar do azeite. Um nome bastante conveniente para uma localização ali no Monte das Oliveiras, né? Vamos ver a estrutura do relato. Nos versículos 32 a 34, nós temos a chegada ao Getsemane. E foram para um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai. Então nós temos a chegada a Getsemane, aparece Jesus tomando a parte esses três discípulos, Pedro, Tiago e João. Nos versículos 35 e 36, a oração de Jesus ao Pai. E indo um pouco adiante, sozinho, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Depois dos versículos 37 e 38, é a primeira interpelação de Jesus aos discípulos que estão dormindo. Vamos ver nesse relato que Jesus interpela por 3 vezes os discípulos que estão dormindo. Marcos apresenta em outros momentos essa trilogia, vamos dizer assim. A incompreensão de Jesus, 3 vezes marcada na primeira parte do seu evangelho. Depois, os 3 anúncios da paixão, seguidos das 3 incompreensões dos discípulos na segunda parte do seu evangelho. E aqui no relato da paixão, as 3 interpelações de Jesus aos discípulos que estão dormindo e não são capazes de vigiar com ele. Versículos 37 e 38. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí no versículo 39, de novo a oração de Jesus ao Pai, de modo mais sintético. Marcos não repete tudo, mas vai dizer: e afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa, o que fora dito que Jesus dizia no versículo 36, né? Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 40, e ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono e não sabiam o que dizer. Aí Marcos não diz de novo, mas supõe-se que Jesus se retira uma terceira vez. Marcos não menciona isso, mas pelo versículo 41 nós podemos intuir, porque ele vai dizer, e vindo pela terceira vez. Então, não só uma tríplice interpelação de Jesus aos discípulos que estão dormindo, mas também uma tríplice oração de Jesus ao Pai, né? E vindo pela terceira vez, disse-lhes: dormi agora e repousai. Basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem entrega às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. Então, com isso, nós temos uma panorâmica do relato, a chegada ao Getsemane, 3 interpelações de Jesus aos discípulos que estão dormindo, 2 momentos em que Jesus aparece orando ao Pai, uma terceira vez implícita, né, ali entre os versículos 40 e 41, já que no 41 ele diz que Jesus vindo pela terceira vez, o que supõe que Jesus tenha ido sozinho para a sua oração uma terceira vez também. O termo, vamos ver o comentário parte por parte. O termo utilizado por Marcos e traduzido como lugar, que é o termo grego choris ou horis, pode ter vários sentidos. Ele pode designar, por exemplo, uma propriedade, e este parece ser o sentido do termo empregado aqui. João 18, que fala da mesma cena, fala de um jardim do outro lado da torrente do Cedron. Seja como for, é uma localidade no Monte das Oliveiras, né? Então, há o Monte das Oliveiras e uma propriedade, uma pequena localidade no Monte das Oliveiras. Aqui são apresentados como sendo tomados à parte Pedro, Tiago e João. Então, a designação de Pedro, Tiago e João indica tratar-se de uma especial revelação, porque esses são os discípulos que acompanham Jesus em momentos particulares.
Por exemplo, Marcos 5:40, na ressurreição da filha de Jairo, são esses três que estão presentes. Marcos 5:40. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles estava a criança. Esses que o acompanhavam, que Marcos cita aqui, é Pedro, Tiago e João, como a gente pode depreender da leitura dos versículos anteriores. Depois, no capítulo 9, versículo 2, na transfiguração, é Pedro, Tiago e João que estão com Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. E aqui também Jesus vai ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, com os discípulos, mas toma 3 dentre eles e deixa-os no lugar e depois sai sozinho para orar. Então significa que é um momento particular, onde só estão destacados como mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Segundo Gnilka, a revelação em Getsemane, com a menção de Pedro, Tiago e João, é uma espécie de contrapeso ou contraponto à revelação sobre o monte ou na casa de Jairo. Só se chega à compreensão de quem é Jesus depois de conhecer o Getsemane. Gnilka vai dizer lá, eles conheceram primeiro o Jesus que ressuscitou a menina. Depois eles conheceram o Jesus transfigurado. Mas só se pode entender o sentido pleno desse que tem poder sobre os mortos e desse que é verdadeiramente o Filho, a respeito do qual o Pai dá testemunho, se entende também a sua agonia no Getsemane. A glória de Jesus só pode ser entendida se olha também o aspecto do seu sofrimento, do seu aniquilamento, do seu esvaziamento. Uma coisa não pode ser compreendida sem a outra, senão corre-se o risco de equivocar-se a respeito de quem é Jesus. Tanto em Marcos 5 quanto em Marcos 9, Jesus recomenda expressamente o silêncio a respeito dos acontecimentos. Agora não mais, porque é à luz do seu padecimento que se pode compreender quem de fato ele é. A sua glória antecipada antes deve ser mantida em segredo até que a sua paixão aconteça, porque à luz da sua paixão é que se pode entender a sua glória. Marcos afirma que Jesus começou a apavorar-se e angustiar-se. Esses termos fazem eco aos Salmos, onde aquele que sofre se exprime também em termos semelhantes. Os termos gregos que Marcos utiliza são bastante raros na 70. Eles aparecem uma vez cada um, se não me engano. Então, são termos bastante raros que Marcos utiliza. Mas a ideia da angústia, do apavoramento diante do sofrimento, ele é um eco aos salmos, alguns salmos que nós vamos ver aqui. Por exemplo, o Salmo 22, que é o salmo que Jesus recita depois da cruz: eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como cera derretendo-se dentro de mim. Salmo 22, versículo 15. Depois o Salmo 31:10. Tem piedade de mim, Senhor, pois estou oprimido. A dor me consome, os olhos, a garganta e as entranhas. Ou o Salmo 42. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda louvarei a salvação da minha face, meu Deus. Ou o Salmo 43, versículo 5, que é uma repetição do Salmo 42:12. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda louvarei a salvação da minha face e o meu Deus. Então, a palavra de Jesus dirigida a Pedro, Tiago e João é um eco do Salmo 42, 46, né? Quando Jesus vai dizer a eles: minha alma está triste até a morte, permanecei aqui comigo e vigiai. Olha o que o Salmo diz. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Jesus utiliza uma expressão semelhante para dizer: a minha alma está triste até a morte, né? Por isso, eles devem vigiar com ele. Diante da sua angústia extrema, a morte de Jesus... A morte para Jesus parece uma libertação, por isso a expressão a minha alma está triste até a morte. Quem vai explicar um pouquinho esse gesto para a gente, essa expressão, é Santo Hilário de Poitiers, no textinho que a gente vai ler daqui a pouco. Os discípulos são instados a vigiar com o Senhor. Esse verbo vigiar, que é o verbo gregoreo, ele só aparece em Marcos nos capítulos 13 e 14. No capítulo 13, que é o capítulo escatológico, é a exortação à vigilância em vista da vinda iminente e imprevista do Senhor. E aqui, na paixão, quando os discípulos devem vigiar com Cristo, né? Esse verbo vai aparecer no decorrer da perícope ainda nos versículos 37 e 38. Hilário de Poitiers, em seu tratado sobre a Trindade, explica este versículo dizendo o seguinte: antes de tudo, pergunta ao sentido comum humano o que significa estar triste até a morte. Pois não significa o mesmo estar triste por causa da morte ou estar triste até a morte.
Pois quando a tristeza é por causa da morte, a mesma morte é a razão da tristeza. Mas quando a tristeza é até a morte não é a causa da tristeza, mas o seu fim. Então, Hilário de Poitiers vai dizer, a expressão de Jesus, minha alma está triste até a morte, diante daquela angústia extrema em que o Senhor toma sobre si as dores do mundo todo, a morte aparece como uma libertação, né, como redenção. Os discípulos são instados a vigiar, né, como eu já comentei, esse verbo vai aparecer de novo nos versículos 37 e 38. Os versículos 35 e 36 apresentam a oração de Jesus ao Pai. No versículo 35, 2 elementos a se destacar. Primeiro, a oração a sós, assim como fizeram as grandes personagens do Antigo Testamento. Abraão vai até Moriá com os seus servos, mas quando chega lá, ele deixa os servos e sobe só com o menino. Na verdade, o menino vai ser oferecido em sacrifício, Isaac. Por isso, Abraão sobe profundamente só, sabendo que deve entregar o seu filho, né? Mas depois ele será redimido, porque aquele menino não vai ser morto. Deus vai fazer com que o animal se prenda pelos chifres e o anjo do Senhor apareça dizendo, não sacrifiques Isaac. Mas Abraão sacrifica o animal e volta com o seu filho. Depois Moisés, que também sobe sozinho para a oração. Então o gesto de Jesus se identifica com a das grandes personagens do Antigo Testamento. Ele toma parte, Pedro, Tiago e João, mas depois ele se retira também de Pedro, Tiago e João e vai um pouco adiante, caindo por terra e orando. Além da oração a sós, a prostração, o cair por terra para a oração. É um gesto que aparece também muito forte no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Gênesis 17, no relato da aliança de Deus com Abraão, Abraão cai por terra para a oração. Jesus se dirige a Deus como Pai, a oração de Jesus aparece aqui. Depois, adiante, Marcos vai dizer que ele orava do mesmo modo, mas é aqui no versículo 36 que ele reporta textualmente as palavras de Jesus na sua oração. Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. O modo de Jesus chamar o Pai é um modo que faz com que o olhar dos estudiosos se dirija para esse versículo. Porque no Antigo Testamento, Deus é designado como Pai. Ele é designado fundamentalmente como o Pai do povo. E algumas vezes, ou como no Salmo 2, né, ele vai dizer para o rei, tu és o meu filho, hoje te gerei, para falar dessa especial relação que o rei, como ungido, tem com Deus. Mas chamar a Deus de Pai de modo individual, isso não é comum no Antigo Testamento. Aparece lá uma vez no livro do Eclesiástico, capítulo 23, versículo 1. Mas na tradição hebraica é mais comum Deus ser apresentado como Pai enquanto Criador, Deus Pai enquanto Pai do povo, né? Mas Jesus aqui chama pessoalmente, Abba, Pai. Alguns autores até dizem essa expressão Abba poderia significar também no falar comum do cotidiano como meu Pai, né? Abba, Pai. A partir da oração de Jesus, tal modo de se dirigir a Deus parece que vai tornar-se comum nas comunidades cristãs nascentes. É o que a gente vê, por exemplo, na carta aos Romanos, depois na carta aos Gálatas, né? Para lermos aqui um texto, Romanos 8,15. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. É uma expressão semelhante que nós vamos encontrar lá em Gálatas 4:6. Né? 2 elementos estão presentes na oração de Jesus: o clamor pelo auxílio divino e a completa submissão à vontade do Pai. Né? Quando ele vai dizer, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Então, clamor pelo auxílio divino. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Né? A completa submissão à vontade do Pai, mais uma vez como expressão da sua kenosis. Aí entra em cena a primeira interpelação de Jesus aos discípulos que estão dormindo. Marcos 14, 32, 42. Essas duas coisas são conjugadas. A oração de Jesus e o constatar que os discípulos dormem, que não são capazes de vigiar com ele. 3 vezes se fala explicitamente desse dormir dos discípulos. A oração de Jesus é mencionada explicitamente 2 vezes, mas uma vez se pode intuir, como nós vimos aqui na passagem do versículo 40 para o 41.
Aqui está a primeira interpelação de Jesus aos discípulos que não são capazes de vigiar com ele. Esta vai se repetir mais 2 vezes. O número é bastante significativo em Marcos. 3 incompreensões, 3 anúncios da paixão marcados por 3 incompreensões também. Né? 3 incompreensões na primeira parte do Evangelho, depois 3 anúncios da paixão na segunda parte, marcado por 3 incompreensões. Aqui a gente vê o grande destaque que é dado à figura de Pedro. Né? Marcos escreve seu Evangelho, segundo a tradição, a partir do testemunho de Pedro. E aí ele vai dizer a Pedro, ao voltar encontra-os dormindo, e diz a Pedro, Simão, dormes, não foste capaz de vigiar por 1 hora? Né? Pedro representa os 12 na palavra de Jesus. Nos versículos 39 e 40, a oração de Jesus ao Pai e a segunda interpelação aos discípulos que estão dormindo. Retoma-se a mesma cena dos versículos 35 a 38, né? Quando no versículo 35 e 36 apresenta a oração de Jesus ao Pai, e no versículo 37 e 38 a interpelação de Jesus aos discípulos que dormem. É como se aqui Marcos tomasse, sintetizando a mesma cena que ele descreveu nos versículos 31 e 38, 35 a 38. Jesus de novo afasta-se para a oração e novamente os discípulos adormecem. Estes não sabem o que dizer. Assim como em 9:6, Pedro também não sabia o que dizer. Né? Veja a semelhança entre os relatos. Lá na transfiguração, Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí Marcos vai dizer, Pedro falou isso porque ele não sabia o que dizer. Aqui também vai aparecer essa informação, né? Diante da palavra de Jesus, os discípulos são encontrados dormindo e não sabiam o que dizer. No final do versículo 40. E, por fim, nos versículos 41 e 42, a terceira interpelação dos discípulos e a conclusão da perícope. Aqui menciona-se somente o retorno de Jesus aos discípulos e a terceira reprovação. Esse basta de Jesus, dormir agora e repousar e basta, a hora chegou, é enigmático. Parece acenar para o fato de que agora Jesus alcançou na oração clareza total a respeito do que deve suceder. Não é que basta só dos discípulos dormirem. Basta porque agora completou-se tudo. Por 3 vezes os discípulos dormiram. E por 3 vezes Jesus na oração submeteu-se à vontade do Pai. Então ele agora basta. Isso está finalizado. Né? Parece que aqui o evangelista quer mostrar que Jesus alcançou na oração clareza total a respeito do que deve suceder e por isso se abandona totalmente nas mãos do Pai. Né? Na certeza de que há um sentido e, ao mesmo tempo, haverá um outro desfecho diferente daquele que os homens podem perceber no mistério da sua paixão. Diante de tal clareza, tudo que Jesus deseja é que a vontade do Pai se cumpra. E ele livremente adere à vontade do Pai, porque a hora chegou. Versículo 41. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem entrega as mãos dos pecadores. E não foge nem teme, mas diz, levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. Assim como lá em Lucas 9:51, é dito que, completando-se os dias da sua assunção, Jesus tomou resolutamente o caminho para Jerusalém, agora também Jesus prontamente assume o caminho para a sua paixão. Né? Basta, a hora chegou, eis que o Filho do Homem vai ser entregue. Concluindo todo o nosso estudo, Marcos 14, 1 a 42, apresenta os últimos acontecimentos da vida do Senhor antes da sua prisão. Destacaram-se em nosso estudo 3 momentos: a unção em Betânia, a última ceia e a agonia de Jesus em Getsêmani. A unção foi em vista de sua morte, a ceia foi a antecipação de sua entrega na cruz, e a agonia no Getsêmani, um momento crucial para entender e acolher a vontade do Pai até as suas últimas consequências. Por isso, essas 3 perícopes, ela nos mostra esses 3 momentos fundamentais. Né? A unção em vista da sua morte, a ceia como entrega antecipada, no gesto sacramental que Jesus realiza, e a agonia no Getsêmani como um momento em que, na oração e na comunhão com o Pai, a vontade do Pai é acolhida por Jesus até as suas últimas consequências. Estes textos têm muito a nos dizer. Nós aqui fizemos uma leitura comentada, uma pequena exegese, breve exegese desses textos, mas devemos trazer tudo isso para a nossa vida espiritual. Porque Marcos não quer apenas nos relatar o que aconteceu a Jesus, mas nos formar como cristãos. Os evangelhos não foram escritos só para nos informar, mas para nos formar como cristãos, para entendermos à luz do mistério de Cristo o que significou a sua vida, a sua entrega, o que isso deve significar na nossa vida.
Em cada Eucaristia, nós comemos e bebemos o corpo e o sangue daquele que livremente se deu por nós. E por isso, além da ação de graças, que deve naturalmente brotar em nós, devemos deixar aflorar também a consciência de que devemos estar, de fato, unidos ao Senhor na sua paixão. Porque só quem bebe o cálice, também aceitando o sofrimento e a dor, é que pode alimentar a esperança de beber o cálice do vinho novo no reino de Deus. Né? Se queremos beber o cálice do vinho novo no reino de Deus, devemos estar dispostos a unir-nos ao sacrifício de Cristo totalmente. Não somente comendo e bebendo seu corpo e sangue, mas dispondo-nos a dar a nossa vida por ele com todas as implicações possíveis e imagináveis. Né? É estar em comunhão com o Senhor na sua paixão. Na nossa vida, muitas oportunidades nos são oferecidas para entrarmos em comunhão com o Senhor na sua paixão. Então, se nós queremos ver realizada em nós essa perspectiva escatológica que aparece lá na última ceia, de beber o cálice do vinho novo no reino de Deus, é necessário estarmos dispostos a entrar numa verdadeira comunhão com o Senhor no mistério da sua paixão, para que assim possamos carregar de modo sempre renovado a esperança de estarmos em comunhão também com Ele na sua glória e na sua ressurreição. Assim finalizamos esse estudo, a primeira parte do nosso estudo sobre a paixão em Marcos, analisando hoje e vendo mais detidamente Marcos 14, versículos 1 a 42. Depois veremos a segunda parte do relato da paixão, que culmina no capítulo 16, versículo 8.